Começa agora o JBR News deste fechamento de semana, direto de Brasília. Hoje, sexta-feira, dia 28 de maio, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio, levamos para você o principal fato do dia na capital federal. Lembrando também que isso aqui é um conteúdo rapidinho, chamado Podcast, apelidado por nós. Então vamos lá, o fato na capital é a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que com um placar de 7-4 ontem rejeitou a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Essa decisão ela está envolta em muita polêmica, porque teve ali o envolvimento direto do ministro Dias Toffoli, que foi indiretamente um dos citados nessa delação. Enfim, muitos assuntos se envolvem, se misturam nessa decisão saída, então vamos até ele, Rodolfo Lago, para nos explicar. Está contigo, Rodolfo. Pois é. A primeira coisa, né, Alexandre e Estevão, nossos seguidores, nossos amigos aí, que fica de consequência para isso, né, é para o Sérgio Cabral. Né? Isso realmente é uma péssima notícia para o Sérgio Cabral, porque o Sérgio Cabral ele pegou mais de 300 anos de condenação somada. Lógico, ninguém fica 300 anos na cadeia, a gente sabe disso, mas ele perdeu aí uma grande chance, ao não conseguir fazer a delação premiada, de conseguir abreviar o tempo que ele fica na prisão. Né? Ele vai ter que achar outros caminhos para fazer, para conseguir abreviar esse tempo. Né? Esse daí não foi possível. Então, esse é uma péssima notícia para ele. Agora, sem dúvida, né, Alexandre, isso daí está cercado aí, de situações polêmicas, de coisas discutíveis, estranhas, porque, na verdade, essa delação cai a partir do momento em que essa delação chega em um ministro do Supremo, Dias Toffoli, né? Numa operação, essa delação move uma operação da Polícia Federal que chega ao ministro Dias Toffoli, e aí o restante da corporação, o Supremo é uma corporação, né, derruba a delação do Sérgio Cabral. Então, isso gera realmente uma série de dúvidas aí, se realmente isso não teria sido uma decisão mais movida pelo corporativismo do que por questões técnicas e jurídicas. Eles argumentam... E aí, Rodolfo, eu vou te interromper só para dar para o nosso seguidor, porque é uma curiosidade, como votaram esses ministros. Tá? Dos 7 ministros que votaram para derrubar a delação, foram eles, o Edson Fachin, o Gilmar Mendes, o Nunes Marques, o Alexandre de Moraes, o Ricardo Lewandowski, o Luiz Fux e, claro, o Dias Toffoli. E os 4 que votaram contra, ou seja, pela manutenção da delação de Sérgio Cabral, foram Marco Aurélio Melo, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Volta ativo. Pois é. Primeiro, hein, Rodolfo? É um absurdo o próprio ministro Toffoli ter votado. Ele deveria demonstrar, se declarar impedido. Certamente, a declaração de impedimento é uma autodeclaração, mas aí é uma coisa óbvia, né? Como é que ele vota para derrubar uma delação em que ele é uma das partes da delação? Essa que é o grande problema, né? Acima do Supremo não existe grau de apelação, né? Talvez só o bispo, né? Reclamar para o bispo. Então isso Depois da fala do Papa ontem, o bispo não está com moral, não, mas vamos voltar para cá. Pois é, verdade. Depois do Papa, você tem razão. Então, é isso tudo que é muito complicado. E o que está se dizendo, viu, Alexandre, as informações que correm aí, é que teria muita gente grande envolvida nessa delação, além do ministro Dias Toffoli. Então, é isso, né? Então, tem tudo isso, é uma coisa meio estranha, meio suspeita. Os ministros ali alegam, tecnicamente, enfim, o argumento técnico é de que não haveria muitas provas que comprovariam o que o Sérgio Cabral dizia, que ele apresentou como provas agendas de compromisso com essas pessoas, e nada mais além disso. Mas, enfim,
fica esse cheiro suspeito no ar, né? Estevão Damasio, em cima até do que o Rodolfo terminou de dizer com relação às delações, a gente lembra que esse processo ficou famoso justamente na grande operação italiana de combate à máfia. E as delações, de fato, elas geraram uma série de prisões e, naquele momento, pelo menos, acabou com a estrutura mafiosa naquele país. O que você enxerga de semelhante com esse momento agora do Brasil, Estevão Damasio? Eu acho que é lógico que a credibilidade do Sérgio Cabral ela não está arranhada, ela está completamente chamuscada, ela está queimada, filme queimado total. Mas há no ordenamento jurídico a possibilidade de, para ser beneficiado com a redução da pena, o réu, o preso, apresentar provas. Porque as declarações, eu vi o filme, parte do filme em que ele cita a esposa do ministro Toffoli, o ministro Toffoli e um outro advogado que fazia era o elo, né, entre os prefeitos que seriam cassados e que, por isso, teriam sido beneficiados pelo ministro Toffoli no TSE, não foi no Supremo, as ações correram no TSE e foram beneficiados com a absolvição, a não cassação, com voto do ministro Dias Toffoli. Mas você não pode, sob o risco de... É muito complicado isso, porque a própria história do ministro Toffoli passa a ficar arranhada, infelizmente, né? O Supremo tem que conviver, a partir de agora, com uma aura de corporativismo, como destacou o Rodolfo. Não é bom. Não foi unânime, né? Foi 7-4, poderia ser 6-4 se o Toffoli seguisse o eticamente recomendável e se declarasse impedido, mas não aconteceu. Mas o grande problema é que, para o bem do próprio ministro Dias Toffoli, essa investigação deveria continuar e essa delação deveria ser levada em consideração. Se o ministro Toffoli realmente, e eu creio que ele não tenha feito, né, o benefício da dúvida deve sempre beneficiar quem está sendo criticado ou acusado de algo. Para a ficha dele, como jurista, como ministro do Supremo Tribunal Federal, que seja provado que ele não teve nada com isso. Aí a desmoralização recairia sobre um já desmoralizado delator, como é o ex-governador Sérgio Cabral. Mas, ao que parece, né, essa delação vai ser colocada para o ralo, foi colocada para o ralo, mas eu acho que houve um erro também e justifica a parte técnica, tá? Conversando com colegas nossos antes da gente gravar, uma colega nossa lembrou muito bem que o fato da delação ter sido fechada apenas para a Polícia Federal enfraquece. A Polícia Federal está sendo acusada de ser uma organização política, de ter divisões internas. Então, para embasar uma delação tão explosiva como essa, que envolve um ministro do TSE e do Supremo Tribunal Federal, você tem que se resguardar, tem que buscar o apoio do Ministério Público, que é um ente importantíssimo no Estado Democrático de Direito, e isso, ao que parece, não foi feito. Então, é um erro crasso que acaba minando e enfraquecendo toda essa história, que é uma história realmente muito difícil de entender, de ser digerida, né? Principalmente para o histórico do ministro Dias Toffoli. Para ele não é nada bom. Você pontuou muito bem. Eu vou só esclarecer como eu vejo o comparativo do que ocorreu na Itália com o Brasil. Porque na Itália aconteceu uma grande operação que levou parte ou grande parte da máfia à cadeia e, algum tempo depois, tudo isso foi desfeito por ações no parlamento italiano e também na justiça italiana. E o que eu vejo é que, infelizmente, está se tendo um repeteco no Brasil, de forma diferente, com atores diferentes, mas também está se desmontando toda uma operação que teve grande resultado, pelo menos mostrou às claras como o Brasil funcionava, e da mesma maneira como aconteceu na Itália, no final das contas, o que interessa é que os poderosos de então permaneçam poderosos. Mas vamos lá. Sem dúvida. São duas operações muito parecidas mesmo, Alexandre, só concluindo aí, pegando o gancho. Operação Mãos Limpas na Itália, Operação Lava Jato no Brasil, e o ex-juiz Sérgio Moro sempre admitiu mesmo que
ele se inspirava na Operação Mãozinha. Bem lembrado. O que a gente não imaginava é que a história repetisse tão perfeitamente aqui no Brasil. Mas vamos lá, aposta de final de semana, já que amanhã é sábado. Volta contigo então, Rodolfo Flávio. Assim, a semana que vem vai ser tomada pela CPI de novo, né? A começar na terça-feira pelo depoimento da médica oncologista Nise Yamaguchi. E pode ser um depoimento interessante, né? Porque ela é a profissional de saúde mais reconhecida a defender o chamado tratamento precoce, o uso de cloroquina, ivermectina. Então, esse deve ser um depoimento importante. Inclusive, eu acho que junto com a capitã cloroquina, ela é a segunda mais citada no Ministério da Saúde nesse processo todo relativo ao combate à Covid. Não é isso, Estevão Damasio? Com certeza, ela é uma referência entre a corrente médica que defende a cloroquina, acho que ela é o ícone hoje, e eu não concordo com aqueles que falam que a CPI está servindo como palanque para divulgação de fake news. Não, eu acho que é importante ouvir a doutora Nise, ver o que ela diz com embasamento sobre a cloroquina, até para que o relatório possa ser mais bem embasado, né? Não é fake news, eu acho que ela acredita nisso, né? E vai lá, ela tem que ter a oportunidade perante a CPI explicar as razões pelas quais ela acredita piamente que a cloroquina resolve. Perfeito. Essa já foi sua aposta do final de semana? Com certeza. Perfeito. A minha aposta do final de semana, seguidor e seguidora, é para que você assista ou escute o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, que chega ao ar amanhã, neste sábado pela manhã, estará disponível nas redes sociais, também no nosso site, que é o imagemcredibilidade.com, do Jornal de Brasília, que é jornaldebrasilia.com.br, lembrando que este conteúdo é uma parceria com o Jornal de Brasília e que também tem outro conteúdo, que é o JBR Saúde. Esses conteúdos e vários outros, como serviços, produtos, enfim, uma variedade de assuntos relativos à imagem e credibilidade estão lá no nosso site. Você deve fazer uma visita. E amanhã não pode perder o podcast. Essa é a minha aposta, que se perder, a semana vai começar mal informada. Chegamos ao final agradecendo a vocês por mais uma semana conosco e convidando para que segunda-feira estejamos de volta. Um abraço, meus amigos. Tchau, gente. Bom fim de semana. Para todos. Tchau, tchau.